Esqueci de avisar que o tempo estava acabando, gente. Na verdade, nem eu estava lembrando que esse tempo estava acabando. Professora, Oi. a senhora falando nesse negócio de tu aí que o goiano não fala e tal, né? Eu falo, mas é porque meu pai veio lá do Tocantins, aí ele fala muito tu. Isso, por conta de influência, né? Assim, Uhum. quando você tiver alguém da família que fale esse tu, você vai aprender, porque a língua ela é aprendida pela família, né? Então, se É, você tiver alguém que fale, você vai falar. Mas aí, quando você estiver num lugar onde as pessoas, a maioria das pessoas falam você, você não vai usar o tu, você vai usar o você. vai não, eu nem usava esse tu, não. Foi por influência dele mesmo. Pois é isso. Bem verdade. Continuemos aqui então. Como eu ia dizendo para vocês, o imperativo é quando você dita uma ordem, tá? Quando você dá uma ordem. Então, lave as vasilhas, faça a sua cama, arrume as coisas. Então, arrume, faça, lave, peça, beba, coma, são verbos no imperativo. Então, é a linguagem usada nos discursos, é a linguagem, então, o que é a função apelativa? Usada nos discursos, discurso político, por exemplo, em que a pessoa tenta te convencer a votar nele por tais motivos. É usado nos sermões das igrejas, porque o padre, o pastor, tenta convencer você de que você tem que fazer X coisas, porque assim você vai ganhar o reino de Deus, né? Nas propagandas. Então, onde que a gente vai encontrar esse tipo de discurso, de função? Principalmente, não só, mas principalmente nos discursos, nos sermões das igrejas e nas propagandas, tá? Porque nesses três tipos de texto, o discurso está se referindo, está sendo direcionado para esse receptor e ele vai convencer o receptor a fazer coisas que ele antes não fazia. Então, quando você compra lá, por exemplo, lá no primeiro texto estava lá, beba Coca-Cola. Então, isso tem beba, que é o verbo no imperativo, e ele quer influenciar você a beber esse refrigerante ao invés de outro qualquer. Tá? Ele tem intenção de fazer isso. Outros exemplos. Você já tomou banho? Mãe, vem cá, não perca essa promoção. Então, são exemplos também de função apelativa ou conativa. Dúvidas? Vamos para a função do contato, então, que é a função fática ou função de contato. O contato, gente, é o canal, tá? É o canal. Então, olha, o Kelvin, né? Cheguei. Oi. Oi, Kelvin. Oi. Eu já disse oi. Oi. Já chega, Kelvin. Querido, converse com ele, ele está me deixando louca. O menino repete incessantemente, oi, 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 né? Até o pai dele encheu o saco e a mãe já estava louca. Esse oi é uma forma de manter o contato. Para que esse menino está repetindo oi toda a vida? Por que ele não para com essa história de oi? O que ele quer? É para que o pai preste atenção nele. Então, ele quer Isso. chamar a atenção do pai para ele. Então, a função fática é justamente isso. É a função que permite que você chame atenção para si. Então, quando você pega o telefone lá, você diz oi ou alô. Para que serve isso? Somente para testar se o canal está aberto. Saber se a pessoa do outro lado está ouvindo você. Então, é para chamar sempre atenção para esse emissor. Quando você chega e diz bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, você está desejando do fundo do coração que a pessoa tenha um bom dia, uma boa tarde, boa noite? É isso? É? Depende da pessoa, então só o meio de comunicação que ela possa ter com outra pessoa, a não ser outra coisa, sei lá. Isso. A Milena respondeu não, não é.
Porque, na verdade, você chegou lá, por exemplo, no supermercado. Aí você passa no caixa e fala bom dia. Você não está desejando para a pessoa, não é que você está desejando mal para a pessoa, não é isso que eu estou dizendo. Você está desejando que aquela pessoa tenha um bom dia, que o dia dela seja feliz. Não, não é isso que você está fazendo. Você está tentando manter o contato. Que contato? Você chegou ali naquele momento, você está falando, menina do caixa, olhei, moça, tô aqui, ó. É isso que você está dizendo. Você chegou na sala de aula e falou, bom dia. Gente, tô aqui, ó, cheguei. É isso que está dizendo. Você não está desejando para a pessoa que ela tenha um bom dia. Então, esse bom dia, o boa tarde, o boa noite, o como vai, é só para manter um contato. Você entrou dentro do elevador, tem nada para fazer. Nossa, ontem fez frio, hein? Para que você falou ontem fez frio, hein? Porque você queria dizer alguma coisa naquele momento e não tinha nada para dizer para aquela pessoa que está dentro do elevador com você. Não tem motivo para você falar que hoje fez frio. Função do contato. É só para manter o contato. É só para saber falar para a pessoa, olha, tô aqui. Se você quiser conversar, tô aqui. Certo? É só para isso. Só para chamar atenção para si mesmo. Aqui o Garfield. O Garfield vocês conhecem, né? É um gato sempre muito irônico, sempre muito perspicaz. Então ele está com o John, que é esse do meio, que é o dono dele, e o dono dele está com esse amigo. Aí o amigo diz, parece que vem chuva. Aham, 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 aham. E dizem que a arte da conversação está morta. Então é uma forma de ironizar, né? Então o povo fala que as pessoas não têm o que conversar. Olha aí, tanto que esses dois estão falando, é isso que ele quer dizer, né? Olha o quanto que eles estão se comunicando. Esse aham é uma forma de testar o canal, é só para te manter ali no contato. Então quando eu falo aham, né, gente? Esse né. Entenderam? Entenderam? É só para manter o contato, é só para saber se você ainda está aí, se você ainda está me ouvindo. Certo? Aqui. Então, o cobrador não quis me dar um troco, né? Alegando que era pouca coisa. E fiquei danada, entende? Porque pouco ou muito o dinheiro é meu e não dele, certo? Então, ele diz, né? Entende? Certo? Essas palavras que nós vamos colocando aí no meio do discurso é só para saber. Você tá aí? Você tá me entendendo? Porque quando eu vou contar uma história para você, tô contando alguma coisa, eu espero que você, ao me ouvir, fale assim, ó, no, mesmo, mentira, não acredito. Para que serve isso? Não é o que eu espero que você faça e é o que você faz. Para que serve isso? Só para eu saber que você está me ouvindo e para eu continuar a minha história. Só para isso. Não serve para mais nada. É só para isso. Você está andando na rua, aí você vê uma pessoa de longe. Aí você grita, fulano. Se o fulano olhou, você continua conversando. Se o fulano olhou, você parou de conversar, não é? O fulano te ouviu. Então, é só para manter o contato, certo? Então, a função fática é a ênfase no canal. Então, quando eu falo alô, é para saber se a linha está aberta e se alguém está do lado de lá. Então, tem por finalidade estabelecer, prolongar ou interromper a comunicação. É aplicado em situações em que o mais importante não é o que se fala, nem como se fala, mas sim o contato entre o emissor e o receptor. Então, não importa o que está sendo dito, eu não estou dizendo para você ter esse dia perfeito, bom dia, certo? Mas é só para manter o contato entre o emissor e o receptor. Fática quer dizer relativa ao fato, ao que está ocorrendo. Aparece geralmente nas fórmulas de cumprimento. Como vai? Tudo certo? Ou nas expressões que confirmam que alguém está ouvindo ou que está sendo ouvido. Sim, claro, sem dúvida. Entende? Não é mesmo? É a linguagem das falas telefônicas, das saudações e coisas similares. Certo? E aí, beleza? Muito bem, Thaís, isso mesmo. Então, esse tipo de função é a função simplesmente para manter esse contato aberto, certo? Então, nas saudações, nas falas telefônicas, a gente sempre vai precisar disso. Quando eu pego o telefone, estou conversando com alguém
essa pessoa fica muda do outro lado, aí eu falo assim, você tá aí? Tá me ouvindo ainda? Porque eu preciso, se você tá aí, é função fática. Tá me ouvindo ainda? Função fática. É só para saber se a pessoa está lá ainda ou se a ligação caiu. Professora, Sim. quando a linguagem é não verbal, o canal seria o quê? A visão? Por exemplo, uma tirinha, interpretar uma tirinha, esse tipo de coisa? Isso. A visão é o canal. Certo? E aí esse canal também, mesmo sendo não verbal, esse canal também pode ser testado, né? Quando eu coloquei aqui para vocês os slides, por exemplo, o slide aí para vocês é visual também, né? Então, quando eu coloquei, perguntei, gente, estão vendo os slides? Então, vocês estão vendo os slides? É uma forma de testar aí se você está vendo ou não esse texto. Ok? A função referencial ou denotativa. A função referencial, gente, referencial é ligada ao referente. Então, é aquilo que de fato é. Porque ele é a função denotativa. Vamos falar sobre denotação e conotação só para a gente entender o que significa isso. Vocês sabem a diferença entre denotação e conotação? O que é denotação? Eu não. O que é conotação? Não? Quando eu tenho um texto conotativo, é um texto que dá abertura a mais de uma interpretação. O texto denotativo é o texto que significa exatamente o que está escrito nele. Então, o texto do dicionário é um texto denotativo. O texto de uma apostila sobre farmacologia é um texto denotativo. Ele não pode te dar várias interpretações. O que está escrito lá é o que é. O texto do jornal, ele é denotativo. Ele te dá uma única interpretação. Então, se você tem um texto de jornal que relata a respeito de alguém que foi atropelado na Avenida Alpes, então você tem a pessoa, o repórter, o emissor, que vai contar para você sobre o atropelamento. Quem sofreu o atropelamento, quem foi atropelado, essa pessoa estava de moto, estava de carro, quem estava errado. Então, ele tem que trabalhar com a denotação, porque ele precisa que esse texto seja referencial. Ele precisa que você entenda exatamente o que ele quer colocar. Agora, quando eu digo para você assim, ó, fulano de tal disse que a boca do fogão estragou. A boca do fogão não é o sentido real. O sentido real é a boca do ser humano, a parte do corpo. Esse é o sentido real. Quando eu falo de boca de fogão, ou boca da garrafa, ou a boca de fumo, são sentidos outros que vão sendo adquiridos a partir do texto. Isso é o sentido conotativo, certo? É o sentido figurado. Isso. A boca do fogão é o lugar onde coloca a chaminha, tá? Aquilo lá que é a boca do fogão. Os lugares onde a gente coloca a chaminha. Quando eu falo dente de alho, a palavra dente aí foi empregada com sentido conotativo. Cabeça de cebola, conotativo também. Então, a função referencial, ela vai ser sempre denotativa. Aqui, por exemplo, se a galinha cair, que é um título de uma reportagem, né? Se a galinha cair no chão, de certa altura, pode quebrar o ovo ou ainda não botou? Então, aqui, essa pergunta é denotativa, porque ela é uma parte de um texto que vai ser de um texto referencial, né? Vamos ver o próximo exemplo. Todo brasileiro tem direito à aposentadoria, mas nem todos têm direitos iguais. 1,5 milhão de funcionários públicos aposentados por regimes especiais consomem mais recursos do que os 15 milhões de trabalhadores aposentados pelo INSS. Então, isso aqui foi um texto retirado do Programa Nacional de Desestatização. Esse texto tem a função de transmitir uma informação para o receptor.
Então, o texto que tem a função de ser informativo tem função referencial. Então, a função do texto é referencial. Então, aqui, a função referencial está ligada no contexto, está ligada no referente. Transmite uma informação objetiva sobre a realidade. Dá prioridade aos dados concretos, fatos e circunstâncias. É a linguagem característica das notícias de jornal, do discurso científico e de qualquer exposição de conceitos. Qualquer conceito, qualquer coisa que diga o que é. Então, o que é Páscoa? Aí você tem um conceito, esse conceito é denotativo, é referencial. Coloque em evidência o referente, ou seja, o assunto ao qual a mensagem se refere. Nesse textinho aí abaixo, por exemplo, ele descreve esse cesto de frutas. Então, numa cesta de vime, temos um cacho de uvas, uma maçã, uma laranja, uma banana e um morango. O texto, ele tem a intenção de informar, de descrever exatamente o que os nossos olhos veem com relação a essa fruta, a essa cesta de frutas. Então, isso é denotativo. O sentido real é denotativo. O sentido figurado é conotativo. Certo isso? Certo, gente? Bem, aqui nesse texto do Milor, ele fala assim, ó, Milor avisa, cuidado com o degrau. Esse cuidado com o degrau, né, uma forma de ele estar avisando. Se é um aviso, então, nós temos duas funções aí. A função, né, que está falando para o outro fazer tal coisa, que é para ter cuidado, então essa função é apelativa. E nós temos a função ainda referencial. Aí embaixo, ele coloca assim, ó, ele coloca sempre a frase I spent the tubs. Ele coloca a frase em inglês e aí ele coloca gastei os tubos, a frase em português. A frase em inglês, a frase em português. Então, nesse caso, nós temos a função metalinguística. Metalinguística é a função em que você precisa explicar, é um conceito, é uma explicação, é uma forma que você tem de dizer com outras palavras aquilo que foi dito anteriormente. Aqui no outro texto, peraí, quem quer passar? Quando ele pergunta assim, o que foi? É uma pergunta, aí ele dá a resposta, não sei se olho para você ou para o balão. A resposta, não sei se olho para você ou para o balão, tem função metalinguística, porque ele está explicando a partir de uma pergunta que foi feita antes. Então, a metalinguagem é sempre uma explicação de alguma coisa que foi dita antes. Aqui, nesse texto, nós temos uma gravura, esse aqui é um texto não verbal, nós temos uma gravura, essa aqui é a gravura do Escher, que é um pintor. E aí, a gente tem uma mão que desenha a mão. Então, todas as vezes que eu tiver a função metalinguística, eu tenho a função de explicar. Então, aqui, a mão está desenhando a mão. Então, a mão explica a mão. A mão é metalinguagem da mão. Então, essa figura é uma figura metalinguística. Aqui nesse outro, tem tudo a ver. A poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança, o diálogo dos namorados, as lágrimas diante da morte, os olhos pedindo pão. A poesia é só abrir os olhos e ver, tem tudo a ver com tudo. Sobre o que a poesia está falando? Sobre poesia. Poesia. Então, é a poesia que explica a poesia. Então, nesse caso, nós temos a função metalinguística, porque a função da poesia está sendo descrita aqui dentro de uma poesia. Então, ele usou uma linguagem para explicar a mesma linguagem. É sempre assim, gente. Nós usamos o código para explicar o próprio código.
Na figura do Escher, que é essa da mão, nós temos o desenho que explica o desenho. Ele está desenhando para explicar o desenho. Então, metalinguística. O desenho é o código. No outro, nós temos a poesia que fala da poesia. Então, a poesia é o código e ele fala de poesia, que é o código. Então, o código que explica o código. Então, nesse texto aí, nós temos a função metalinguística. Sim. Então, a função metalinguística, essa função refere-se à metalinguagem que ocorre quando o emissor explica um código usando o próprio código. Então, o próprio código é a poesia que explica a poesia, é a língua portuguesa que explica a língua portuguesa, como os dicionários, por exemplo, que ele vai colocar. Então, é a poesia, é a função do poeta, é um texto que comenta outro texto. Então, as gramáticas têm função metalinguística, os dicionários têm função metalinguística, porque são palavras que explicam palavras. Quando você lê lá na gramática, frase é qualquer enunciado linguístico com sentido acabado, ele está definindo, ele está explicando o que é frase. Então, ele explica com a língua portuguesa uma outra palavra da língua portuguesa. Isso é função metalinguística. Pergunta na função metalinguística? Não? Nós temos a função poética, que é centrada na mensagem, em como a mensagem aparece. Então, a função poética é a própria mensagem. Lembra que lá atrás eu falei para vocês, porque o texto está disposto em versos, nós temos a função poética. A função poética, ela não vai pensar em como está escrito ou o que está escrito, não importa o significado aqui. O que importa na função poética é como o texto aparece na tela, é como o texto aparece no papel, é como o texto aparece em qualquer lugar. Nesse caso aqui, nós temos a palavra luxo, que está escrita pequenininha, e que forma... O artista, então, usou essa palavra luxo para formar uma palavra lixo. Então, essa forma que ele usou de trabalhar com essas palavras luxo e lixo, isso constitui a função poética. Então, a função poética está no formato da mensagem. É na forma como a mensagem aparece para nós. Tá? Isso é a função poética. Então, a função poética está aí. Quando ele junta, por exemplo, a palavra luxo, que ele está fazendo uma crítica, né, ao luxo. As pessoas que têm luxo demais acabam virando lixo, ou seja, acabam virando sobras e vira lixo. Então, a palavra lixo em letras garrafais, letras enormes. Aqui, o poema Xícara. Você tem a xícara, que é constituída de 2 versos, né? E me pergunto já em prosa, né? Então, nós temos a xícara e nós temos a fumacinha do café saindo. Então, olha, na fumacinha lê o seguinte: na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Essa é a fumacinha. E me pergunto já em prosa: existe coisa mais gostosa? Então, aí, o ponto de interrogação virou a asa da xícara, não é isso? Esse é o trabalho, então, que ele fez com a mensagem. Ao invés de escrever isso de forma, olha, na tarde de julho eu estava lá fazendo café para esperar minha visita, e não sei o quê. Ao invés de fazer isso, escrever dessa forma, ele escreveu versos, que já é uma forma de função poética, e além de fazer os versos, ele ainda formou, a partir dos versos, a xícara e a fumaça do café. No segundo texto, nós temos assim, ó, é o texto Milor Fernandes ainda. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Quando ele fala saiu de lá assim, ele não disse como ele saiu. Mas dá pra gente saber como é que ele saiu? Bêbado. Por que você acha que ele saiu bêbado? Porque ele diz, bebeu muito, bebeu tanto. Mas é por isso que ele está bêbado?
Eu acho que sim. Não, ele pode ter bebido porque qualquer as outra letras- coisa. Ordenadas aí, sei lá. Não, se repete que eu não ouvi. Por quê? Quem tinha dito antes, eu não deu para entender. Vamos, gente. Por que é que a gente sabe que ele está bêbado? Pai, porque eu acho que, para mim, porque na frase já diz que ele bebeu muito e bebeu tanto. Para mim, ele saiu bêbado. Não sei. Observem o último verso. Professora, você está se referindo a esse aqui, né? A esse segundo texto, do homem bem vestido que foi beber no tiquinho. Olha o último. Ele saiu trabalhando. Tentou a forma que ele saiu pelo texto. Eu sei, Igual tá as letras aí, tá fora de ordem, não é? As letras. eu sei que ele saiu de lá bêbado por conta do último verso em que as letras estão caindo, estão trôpegas, estão bêbadas, certo? Isso. Então não é pelo Isso. fato de ele ter bebido muito, ele pode ter bebido muito e não ter ficado bêbado. Conheço um povo aí que é desse jeito, bebe e não fica No caso aí, estranho até, no mas caso aí o texto no caso aí representou as letras do texto, afinar as últimas letras aí, né? as letras do último verso que foram se desmanchando como se ele estivesse tropeçando, como se ele estivesse caindo de bêbado mesmo, certo? Então, isso aí caracteriza também a função poética. Além disso, o fato de a gente encontrar nesses textos aí rimas, ritmo. Por exemplo, a palavra no primeiro texto da xícara, a palavra quente, que rima com reluzente. A palavra prosa, que rima com gostosa. Então, isso são rimas. E essas rimas também constituem o texto poético, tá? A função poética. Então, a função poética está centrada na mensagem. A mensagem agora é no como, não é no que, é no como dizer, certo? É aquela que põe em evidência a forma da mensagem, ou seja, que se preocupa mais em como dizer do que em o que dizer. O escritor, por exemplo, procura fugir das formas habituais de expressão, buscando deixar mais bonito o seu texto, surpreender, fugir da lógica ou provocar um efeito humorístico. Embora seja própria da obra literária, a função poética não é exclusiva da poesia nem da literatura em geral, pois se encontra com frequência nas expressões cotidianas de valor metafórico e na publicidade. Lembra aquele texto da tinta que a gente falou lá no início? Me joga na parede, diz que me ama? Esse texto da tinta, por exemplo, ele tem função poética, porque ele usou uma forma interessante de colocar um modo de colocar a mensagem, né, em forma de versos, para poder fazer um anúncio publicitário de uma tinta de parede. E pode ter também nas expressões de valor metafórico, expressões cotidianas. Como assim expressões cotidianas? Por exemplo, casa de ferreiro, espeta de pau. É uma expressão cotidiana. Também tem função poética. Água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Também tem função poética. Também é uma expressão cotidiana. Como é que é? Vocês falam longe, não dá para. Aí eu não entendo direito o que vocês falam. Não, vai repetir, não? Então, essas expressões cotidianas é que vão fazer com que a gente entenda que são que tenha, né, essa função poética. Então, nós temos 6 elementos da comunicação: emissor, receptor, canal, código, mensagem e referente, certo? Para cada um desses elementos da comunicação, nós temos uma função, então. Para o emissor, função, qual é a função? Esqueceram já? Emotivo? Emotiva.
Para o receptor, função apelativa. Para a mensagem, que foi a última que nós falamos, qual é a função? Mensagem, função o quê? Poética. Poética. Para o código, função Linguística. Para o referencial, função. Para o referente, função Conotativo. denotativa ou referencial, certo? Denotativa ou referencial. E para o contato, a função Fática. prática. Isso. Então, vamos a algumas atividades para testar se vocês entenderam o que eu falei. Porque a gente já entra assim, né? Desse modo, na vida de vocês, supetão. Então, vamos ver. Tem algumas atividades aqui. Depois eu posso mandar esses slides para vocês, se vocês quiserem. Aí vocês só me passem um número para eu poder enviar. Eu envio para alguém, para a representante replica. E aí os slides já vão com as atividades também. E eu tenho outras atividades sobre as funções e sobre os elementos também que eu posso mandar para vocês, tá? Que a gente vai ver ainda. Vou tentar fazer algumas atividades com vocês hoje, por aqui. E aí depois vocês... Tá, Thaís. Depois você me dá seu contato, então, para eu poder te mandar. E aí você replica para todo mundo. E aí eu tenho as atividades que vão reforçar para vocês e depois vocês vejam se tem condição de vocês fazerem as atividades da Plataforma? plataforma. Deixa eu só anotar o número da Thaís aqui. Peraí, só um momento. Porque depois que eu desligar aqui, esse chat some. Tá, agora eu te mando um oi, Thaís. Então, olha, vamos ler as frases abaixo, identificar a alternativa em que a função apelativa da linguagem é a que prevalece. Função apelativa. Então, vamos lá. Letra A. Trago no meu peito um sentimento de solidão sem fim, sem fim. B. Não discuto com o destino, que pintar eu assino. C. Machado de Assis é um dos maiores escritores brasileiros. D. Conheça você também a obra desse grande mestre. E. Semântica é o estudo da significação das palavras. E aí? Letra A. Nossa, tem um povo aqui que respondeu letra D. Letra A? Para mim é a B. Letra B? Para ser função apelativa, centrada no receptor... Doutora, Oi? eu acho que é a letra D. Ó, Eu acho que é a conheça letra você D. também a obra desse grande mestre. Tá ordenando, pedindo, né? Eu também acho que é a letra D. Isso. D. Porque para ser função apelativa, tem que aparecer a palavra você, lembram, né? E porque ele está incentivando, ele está dando ordem, ele está fazendo com que essa pessoa... Também é a obra desse grande mestre. Então, resposta certa, Letra D. letra Acertei. Uhul! letra D, certo? Aqui nós temos um texto. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Número 2. No poema ao lado, o autor expressa indignação diante do que observa. Em qual verso podemos identificar tal indignação? E como podemos explicá-la diante do contexto a que se refere, a que o texto se refere? Qual é a indignação dele? Qual é o verso que mostra a indignação? E como que a gente pode explicar isso? O bicho, meu Deus, era um homem.
Isso. Então, esse é o verso demonstra indignação. E como que eu posso explicar? De acordo com o referente. O referente é o contexto todo. Isso, Michele, muito bem. Último verso. Vamos responder. Como que eu posso explicar isso de acordo com o referente? Vamos ver que alguém respondeu. Que seria um mendigo? A Milena disse. Que seria esse homem seria um mendigo? Mas a explicação, o referente não é o contexto em geral? E ele não se sentiu indignado ao ver um homem catando esse lixo? Porque, na verdade, se fosse um cão, ele aceitava. Se fosse um gato, ele aceitava. Se fosse um rato, tudo bem. Mas o bicho, meu Deus, era um homem. Por que ele se indigna por ser um homem? A desigualdade humana? Por conta da desigualdade. Então, qual é o contexto? As pessoas não têm as mesmas oportunidades. Então, as pessoas são desiguais. As pessoas primam por essa desigualdade social, né? Certo? Então, para você explicar, eu não dei essa resposta aqui não, mas para você explicar isso, você teria que dizer isso. Que o contexto aqui é que quando a gente pensa num homem, a gente pensa em dignidade, a gente pensa no homem que tem comida na mesa, a gente pensa nas pessoas que vão fazer com que a igualdade social aconteça. E no caso, o homem, então, ele deveria ser diferente do cão, do gato, do rato. E no poema, o cão, o gato, o rato, o homem estão no mesmo balaio. Todos eles estão no mesmo lixo, certo? Então é isso. Aqui. Esse aqui. Observe o texto abaixo e responda a questão proposta. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Aqui nesse texto, o João Cabral de Melo Neto está dizendo que quando a gente cata feijão, a gente põe feijão dentro da água, os grãos que boiam são os grãos que não prestam, não é? Tira esse alguidar aí, é a bacia. Tira os grãos por cima, joga fora e cozinha o resto que ficou no fundo. Os que boiam não prestam. Não é assim? Tem um povo aí que faz comida, que já fez isso, que conhece essa realidade. Então é isso. Já viu isso, né? Então, quando você coloca o feijão dentro da água, o feijão que vai para o fundo é o feijão que presta. O que boia é o que você pode jogar fora. Aí ele faz uma comparação. Pega as palavras e joga no papel. Aí depois, aquelas que boiarem, quando ele fala joga fora as que boiar, aí já é um sentido conotativo. Porque o feijão, ele vai boiar de verdade, sentido denotativo. Quando ele fala joga fora as palavras que boiarem, as palavras, elas não vão boiar no papel. Mas o que você tem que fazer? Escolher aquelas que não estão combinando. Então, quando você escreve um texto, você escreve o texto e aí você vai... É isso. Então, você escreve um texto e aí você vai escolher aquelas palavras, aquelas frases, aquilo que não vai fazer tanto sentido no seu texto, que está sobrando. Aí você faz uma limpeza e faz o texto direitinho. Então, João Cabral de Melo Neto está ensinando a escrever ou está ensinando a catar feijão? Escrever. Escrever. Ele é um escritor, então ele só fez uma comparação porque catar feijão é uma coisa que todo mundo sabe, certo? Isso é do conhecimento geral da nação. Eu não preciso ser daqui ou dali, ou do Mato Grosso, de Goiás, ou de sei lá de onde. Todo mundo sabe essa história desse feijão. O que ele quis foi só fazer uma comparação. Então, ele está ensinando a escrever. Para ensinar a escrever, ele usou a escrita, não foi isso? Ele não fez um poema para ensinar a escrever? Não foi isso que ele fez? Foi. A pergunta, então, é: qual é o tema central do texto acima e qual a função da linguagem predominante nele? Qual é o tema do texto?